Olá, pessoal. Todos me ouvem? Pois bem, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual para debatermos os filmes selecionados na segunda Fantasy. Hoje estaremos conversando com representantes das obras que integram a Mostra 2, Transfigurações do Agora, Relações, Materialidade e Corpos do Futuro. Eu sou Carol Zemuner e estarei com vocês durante toda a programação da Fantasy. A segunda edição da Mostra de Cinema Fantástico de Rondônia é uma realização da Roda Produções com recursos da Lei 14017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio do edital 32/2021, segundo edital Pacas Novos, eixo 2, categoria M, lançado pela Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer Sejusel e Governo do Estado de Rondônia. Antes de iniciarmos o nosso debate, eu quero apresentar o nosso mediador e um dos curadores da Fantascine, Jean Orsini. Jean Orsini é diretor e roteirista, escreveu e dirigiu os curtas Irmãs, de 2011, Catástrofe, de 2013, Sexta-feira, de 2015 e Campana, de 2016. Obras que tiveram circulação em mais de 50 festivais e ganharam mais de 20 prêmios em festivais brasileiros. Ele atuou em diversos projetos ligados ao audiovisual, integrando a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, Seção Paraíba, o Pontão de Cultura, Rede Nordestina Audiovisual e o Tintim Cineclube. Ele integra também o núcleo criativo financiado pela Ancine, intitulado Gênero como Espelho do Real, da produtora Vermelho Profundo, onde desenvolve seu primeiro longa-metragem, O Estranho Vazio. Atualmente, ele é diretor e programador do Cine Banguê, cinema público ligado ao governo do estado da Paraíba, e também é mestre pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, linha de pesquisa e estudos do cinema e do audiovisual, graduado em Rádio, TV e Relações Públicas, Comunicação Social, pela Universidade Federal da Paraíba. Além disso, assina pela segunda vez a curadoria da Fantascine em conjunto com os curadores Ian Abé e Betânia Velar. Jean, passo a palavra para você e desejo um ótimo debate a todos. Gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso, né? Mais uma vez participar da curadoria da Fantascine. É sempre um processo muito bacana e literalmente fantástico, né? Quero agradecer à equipe organizadora da Fantascine, assim como aos outros curadores, ao Ian Abé e a Betânia Avelar, pelo processo muito intenso e generoso, né, na seleção dos filmes, e também aos realizadores e realizadoras que puderam inscrever os seus filmes, né, e permitiram que a gente chegasse num recorte tão interessante de filmes fantásticos, a exemplo desse recorte específico, que é o Transfigurações do Agora, né, Relações, Materialidade e Corpos do Futuro, né? Esse recorte foi feito a partir desses mais de 350 filmes que chegaram até nós, né, através da Fantascine. Foi um processo bem complexo, né, porque eu acho que, para além desse juízo de valor, se os filmes são bons ou são ruins, eu acho que o que interessa não é isso, né? Nunca é isso no processo de curadoria, é muito mais uma construção de um gesto curatorial que a gente consiga encontrar um filão, um diálogo entre questões que são pulsantes, que estão querendo ser discutidas, né? Ser trabalhadas, ser faladas agora, e de alguma forma entender de que forma esses filmes e esses processos de produção também se relacionam agora nesse Brasil, nesse contexto e de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, é isso, eu queria primeiramente agradecer, foi um processo bem bacana, e eu proponho, enquanto metodologia,
quero lembrar que a gente tem um curtíssimo tempo. Ano passado a gente apanhou um pouco com esse processo por conta disso, porque, claro, a gente quer escutar todo mundo e todos os filmes, todos os processos. Então, enquanto metodologia, eu quero propor que a gente faça uma breve rodada de apresentação, né? E a gente se conheça um pouco melhor, né? A Carol já fez uma extensíssima apresentação minha, então eu acho que eu vou pular nessa parte, mas eu queria conhecer um pouco mais, né? Cada um e cada uma de vocês, para a partir daí a gente ir pontuando algumas questões que eu consegui anotar aqui, que eu levantei a partir dessas provocações e inquietações, e também foram discutidas durante esse processo de curadoria, tá? Então, vamos fazer essa breve rodada de apresentação. Eu acho que a minha tela está aparecendo em uma certa ordem, eu imagino que não seja talvez a mesma ordem de vocês, mas eu vou seguir essa ordem aleatória que apareceu aqui para mim, tá? Então vamos começar pela Júlia, né, que é a representante do filme Abjetas 288. Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui compondo essa mesa, muito agradecida pelo convite aí. Eu moro em Aracaju, né? Sou formada em cinema. O Objetos foi o nosso trabalho de TCC, meu e de Renata. Renata, infelizmente, não pode estar aqui, então talvez a minha fala esteja um pouco desfalcada, porque eu sempre sinto que ela devia estar comigo falando sobre o filme. Mas hoje ela não podia, enfim. Eu nasci no Sul, agora eu moro aqui em Aracaju e acho que é mais ou menos isso. Eu integro um coletivo chamado Filmes de Lama. Se vocês puderem seguir, a gente faz várias. É um coletivo de realização, formação, audiovisual. E para conhecer mais os nossos trabalhos é só seguir no Instagram. Maravilha, Júlia, obrigado. Vamos para o Pedro, do A Raiz de Um. Boa noite. Me chamo Pedro Henrique Lima, tenho 24 anos e sou do interior de Pernambuco, da cidade de Vitória de Santo Antão. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui trazendo esse filme, que também foi o meu TCC da minha formação em cinema, que é esse A Raiz de Um, em que eu pude dirigir, roteirizar e animar. Foi um processo bem árduo para todo mundo que participou, e todo mundo que participou realmente fez muitas coisas dentro do filme. E eu acredito que é isso. Eu não sou uma pessoa que tem um currículo extenso na área, mas estou tentando produzir minhas coisas. E fico feliz que esse filme está rodando. E muita gente está podendo ver. Maravilha. Henrique Arruda, do Últimos Românticos do Mundo. Oi, gente, boa noite. Me chamo Henrique Arruda, dos Últimos Românticos do Mundo. Sou daqui de Recife, estou muito feliz de estar aqui na Fantascine. E Românticos é o meu terceiro curta-metragem. É muito especial para mim, é muito pessoal, então toda exibição dele é uma festa assim, para mim. E que bom que a gente ainda está podendo celebrar aqui online, nesses lugares, então é muito massa para estar aqui para discutir o filme com vocês. Então, obrigadão de verdade pela vitrine, pelo convite, e é isso. Vamos embora. Agora é a vez da Lux. Bom, tá aberto já. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Lux Negri. Fazendo também uma descrição minha para as pessoas que puderem só ouvir, eu sou uma travesti preta, tô com meu cabelo preso, uso um óculos de gatinho, sou negra, levo minha guia de pombagira na mão esquerda, o fundo é branco e, bom, eu tô aqui representando Futuros Amantes, somos do Rio de Janeiro, sou atriz, né, uma das atrizes do filme, e, bom, tá aqui também representando e falar desse espaço, né, que são essas proposições que o filme traz, vai ser um prazer, né, e debater isso aqui junto com as outras pessoas. E vamos lá. Maravilha, vez do Gabriel.
Boa noite, todo mundo. Gostaria de agradecer a oportunidade aí. Sou de Fortaleza, estou na área mais ou menos há uns 14 anos, mas esse aí foi o único filme que eu fiz, assim, mais comercial, né, se diz, botando dinheiro e atuando, colocando maquiagem, toda essa parafernália do cinema. Aí, e interessante ele estar rodando até agora, né, porque ele meio que não ficou datado por causa da questão da situação, né, que a gente está vivendo aí, o apocalipse aí que está rolando agora. Então, é isso. Acho que vai ser interessante discutir alguns aspectos aí sobre o filme. Obrigado. Obrigado. E agora a vez da Sara. Ei, gente, boa noite. Então, eu sou a Sara Não Tem Nome, que é o meu nome artístico. Eu estou representando o Êxodos. É um filme que eu lancei no final do ano passado, em dezembro, e ele fala muito assim sobre a minha experiência da pandemia, né, de maneira poética, mas que tem muito do que eu senti, do que eu ainda estou sentindo, na verdade. E a minha formação é nas artes visuais, eu me graduei em artes visuais, faço mestrado em artes visuais, mas tenho também uma passagem pelo teatro, pela música, pelo audiovisual, enfim, por cursos, por imersões diversas. E sou de Minas Gerais, eu nasci em Contagem, mas atualmente moro em Belo Horizonte. E é isso, assim, estou nessa área do cinema já desde a adolescência e fazendo projetos, colaborando com amigos, meio que isso, assim, estou nesse universo das artes, às vezes é um pouco difícil definir, mas fico entre essas linguagens. Acho que, resumidamente, é isso. Maravilha, obrigado, pessoal. Eu vou fazer um breve comentário que eu acho que acaba, de alguma forma, relacionando e tocando todos os filmes, e eu acho que a partir daí a gente vai comentando filme a filme, e aí, claro, tá todo mundo... pode estar tá super aberto aqui o canal de comunicação, vocês podem interromper, podem falar a hora que vocês acharem bacana e necessário, tá? Então, de alguma forma, ano passado, a gente recebeu muitos filmes, e foi um momento que a gente estava ainda mais dentro e presos dentro da questão da pandemia, né? E a gente recebeu vários filmes de ficção científica, e vários passavam por essa questão também de querer trabalhar a pandemia e tal, e a gente se perguntava, e essa foi uma questão que acabou guiando a curadoria do recorte que eu conduzi especificamente no ano passado, que era tipo como trabalhar a ficção científica se a distopia é o agora, é o momento que a gente vive agora, né? Uma pandemia, o caos, a guerra e tudo mais. E aí, numa tentativa de renovação e de observação de que filmes são esses que a gente recebeu e de que forma eles trabalham e conversam entre si sobre seus processos, sobre os temas que eles querem abordar, um lugar que a gente chegou era esse de que maneira essas questões e todas essas metamorfoses pelas quais a gente tá vivendo agora tem uma influência nas nossas relações, né, nos nossos corpos, na maneira com que esses corpos também são representados nos filmes, na televisão, nas telas de uma maneira geral, e de como é que a gente imagina que serão esses corpos do futuro, né, em comparação com esses corpos do agora e todas as questões que a gente tem discutido. E isso foi uma coisa que guiou um pouco a nossa discussão desse recorte dessas transfigurações do agora, né? E, de alguma forma, todos os filmes de vocês acabam tocando um pouco nessa questão, né? Na presença desses corpos e a forma com que essas relações se estabelecem narrativamente ou não, porque eu acho que tem filmes que talvez seguem uma linha de uma narrativa mais clássica, mas também temos filmes dentro desse recorte que são mais experimentais, menos aristotélicos, e eu acho que é interessante
enxergar a maneira com que, mesmo assim, mesmo sendo formas audiovisuais completamente distintas, né, de alguma forma elas também se relacionam e conversam e trazem questões que são próximas e podem conversar entre si. E a partir disso, eu também, uma coisa que me levou a pensar um pouco mais sobre essa questão é, por exemplo, a maneira também que a gente compara o nosso contexto de produção, se a gente quer trabalhar, por exemplo, filmes de ficção científica, que são filmes que muitas vezes a gente precisa de... num certo... a princípio a gente precisaria de mais dinheiro, né? Olha, preciso de muito dinheiro para trabalhar efeitos especiais, né? Em comparação com filmes que já são grandes blockbusters, né? Tipo Star Wars e tal, e também compreender qual é o lugar no nosso cinema em comparação a isso, porque eu tenho certeza que talvez não seja esse lugar que a gente queira chegar. Eu acho que o que é mais importante é também sentir essa liberdade de fazer, entender esses modos de fazer em comparação a esse lugar, por exemplo, hollywoodiano, entender que a nossa estética é outra e que a gente busca outras formas. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, por exemplo, ler uma matéria sobre uma série que é o Mandalorian, que seria um spin-off do Star Wars, por exemplo, que é uma série que eu nem vi, mas essa matéria especificamente me chamou a atenção pela uma ideia de que eles pegaram o Mark Hamill, né, que é o Luke e tal, e a partir de entrevistas que ele tinha dado no passado e também diálogos anteriores gravados para filmes, ADRs e tudo mais, eles criaram uma inteligência artificial e a partir de uma rede neural, eles construíram os diálogos desse personagem dentro da série Mandalorian, né? Então, isso tudo me levou a pensar, assim, que maneira essa presença dos nossos corpos hoje nas telas, para que lugar elas vão ser encaminhadas quando, por exemplo, se diz que aquilo que está na tela é ainda menos real do que a própria ideia da ficção, né? Porque se a gente tem parte desse pressuposto de tipo, ok, até mesmo o documentário a gente sabe que, né, já lida com essa ideia mais de encenação e de construção e tal. Quando a gente pensa numa ficção científica que seria uma realidade ainda mais construída, ainda mais distante e muito mais cênica, esse lugar de uma construção, de uma voz de um ator que não que é real, mas é 100% uma construção a partir de uma inteligência artificial, né? Para que lugar vão esses corpos e essas relações que estão sendo colocadas na tela, né? E aí, acho que a partir disso, eu vou comentar algumas coisas específicas de alguns filmes, e aí, claro, quero entender um pouco mais, escutar vocês sobre esses processos, né, de feitura dos filmes e desses temas que vocês quiseram abordar, né? Vou começar pela Júlia, que é do filme Abjetas 288. É um filme que me chamou muita atenção, principalmente porque eu acho que ele traz uma certa liberdade que me lembra de alguma forma, e aí, claro, essas relações, elas são minhas, tá, gente? Eu sei que às vezes não necessariamente passam pelas referências de vocês e tal, mas é claro, tudo aquilo que a gente consome e tal, a gente vai, de alguma forma, relacionando, e eu sinto que esse filme tem uma visceralidade e uma forma de se expressar que, por exemplo, me lembra coisas como Edgar Navarro, né? Na forma com que ele me parece revolucionário em alguns momentos, em alguns aspectos, tanto na forma quanto no discurso. Não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ver o Abjetas, mas, enfim, eu queria escutar um pouco a Júlia, esse processo, né? Um filme de Aracaju, e acho que o filme é uma ficção científica, preto e branco, e mesmo a partir do momento que tem umas ideias que são construídas a partir
desse lugar comum de uma ficção científica, elas conseguem, né, as diretoras, quebrar essas ferramentas que, a priori, poderiam ser consideradas clichês em termos de forma, né? Ou seja, é um preto e branco, tem efeitos de reverse, momentos de fotofilme, e eu acho que a mistura disso tudo, ela funciona de uma forma muito interessante, muito dinâmica, e acho que traz uma certa modernidade, como se fosse um resgate de uma modernidade que a gente encontra em La Jetée, de alguma forma, né? Que é também um fotofilme de ficção científica. Então, claro, essas relações vão surgindo para mim, que não necessariamente os filmes se relacionam diretamente, mas todos esses elementos me chamaram muita atenção. Então, Júlia, eu queria que você comentasse um pouco do processo de feitura do filme de vocês, né? O contexto de produção e as questões que motivaram vocês também a trabalharem esse tema e esse contexto. Certo. Muito massa tudo que você trouxe. Eu acho que tudo conversa muito bem assim, com a visão que a gente tem do filme, né? Sobre Edgar Navarro, eu não tinha, assim, realmente não era ali na hora não foi uma referência, assim, a gente pensou mais em Adlai Queiroz, eu acho, o AGT também foi uma referência, assim, que a gente pensou bastante. Como eu disse, eu e a Renata, a gente se reencontrou, assim, tipo, já éramos amigas, mas nos reencontramos na disciplina de TCC, e aí eu cheguei para ela e falei que estava na pilha de fazer um musical, e ela falou que ela estava nessa mesma pilha, assim, então é engraçado pensar que, na verdade, o que veio foi o musical, assim, que nós duas pensamos, porra, fazer um musical nordestino, que massa, né? Sei lá, foi uma coisa bem megalomaníaca, assim, né, na ideia, no começo, né? E aí enfim, a gente começou a escrever o filme, era 2018, assim, a gente tinha acabado de eleger o Bolsonaro, na verdade, então não tinha muito como não ser uma distopia ali, o que a gente estava pensando, né? Nós duas, enquanto corpos LGBTs e, enfim, bate aquele medo do futuro, né? Aí a gente estava passando por uma época aqui em Aracaju que estava efervescendo as festas de rua, assim, principalmente as festas techno, assim. E aí isso foi um outro ponto de virada, assim, pra gente, quando a gente resolveu que o musical seria de música eletrônica, e foi muito massa que a gente conhecia Dandara e Débora nesse trabalho delas enquanto performances, assim, tipo, a gente já era amigas antes, mas a gente conhecia esse trabalho delas e as duas super curtiram a ideia, assim, de enfim, Dandara já é atriz há um tempo, assim, Débora também já tinha tido experiências com teatro, e aí quando a gente contou para elas a ideia, elas super curtiram, assim, se animaram e se jogaram mesmo, assim, no papel. E aí, dentro de todas essas coisas, a gente com certeza queria conversar um pouco, pensando na distopia, né, no caso, a gente tinha certeza que a gente não poderia trazer uma questão de um futuro como a gente vê nesses filmes hollywoodianos, né, tipo, não cabe dentro. A gente precisava trazer uma visão periférica desse capitalismo tardio que a gente vive e com essas tecnologias hackeadas, porque é isso provavelmente o que a gente viveria no Brasil, né? Ou que viverá, não sei. É, é, e assim, a gente não tinha dinheiro nenhum para fazer o filme, então também realmente não tinha como ser outra a realidade que a gente retrataria, porque em Aracaju, antes da Lei Aldir Blanc, a gente não tinha edital para realização de filmes há mais de 7 anos, assim. Então, a gente não teve a oportunidade de passar enfim, de arrecadar dinheiro de outra forma que não fosse, a gente fez uma festa, fez vaquinha,
E aí é isso, né? Foi a partir daí que a gente conseguiu. A gente conseguiu pouquíssimo dinheiro com isso e a nossa equipe era enorme, porque, enfim, todo artista era cajuano que a gente achava massa, a gente falava, porra, bora participar, bora fazer junto, bora, né? E a gente, enfim, além de enfim, tava me perdendo aqui. E aí a gente conseguiu, assim, tipo, a partir das vaquinhas e das festas, pagar a comida de todo mundo e pagar a locomoção de todo mundo até os sets, né? E pagar alguns ensaios, assim. Mas de resto, o filme foi todo feito de lixo, restos, brechó, coisas que a galera doava, saquinhos de supermercado, que foi uma loucura a gente reunir tudo aquilo para fazer o figurino das velhas do shopping. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa que eu não respondi, porque eu fico assim. Não, muito legal esses seus comentários, porque eu acho que às vezes a gente fala sobre o filme e essas camadas que a gente constrói, elas não estão lá, né? Estão mais nesse imaginário do processo de construção. Mas eu acho que tudo isso que você falou tá lá dentro do filme e tá de uma forma positiva, porque eu acho que o filme é revolucionário desde esse processo aí que você falou, tipo, é fazer uma festa para fazer um filme, né? Mas eu acho isso muito interessante. E eu acho que você também acabou tocando no Adirley Queiroz, né? E aí, claro, que dá para fazer relações com Branco Sai Preto Fica, né? E filmes que acabam tratando sobre território e entender que eu acho que isso também está muito presente no teu filme, que temos esses corpos, que espaços esses corpos podem ocupar na cidade e de que forma eles podem ocupar, né? Esses lugares. E isso tá muito presente em todas as cenas, desde dessa ideia performática, né? Que eu acho que é muito legal, muito interessante. E eu acho que tem uma cena para mim que também é muito potente, que é aquela cena do baculejo, né? Tem uma cena de baculejo que é sensacional, assim. E todos aqueles feitos que são utilizados dentro desse, como se fosse num reverse e tudo mais, acaba colocando a gente num lugar cíclico que para mim diz, olha, isso acontece várias vezes sempre, né? E acaba criando uma reflexão mais uma reflexão sobre isso. Então é isso, eu achei muito bacana o filme, e toda essa distopia vinda de Aracaju, nesse contexto de produção que você acabou de elucidar ainda mais, eu achei muito bacana todas as questões que o filme consegue levantar e trazer, apesar dessa precariedade, entre aspas, nessa precariedade do contexto de produção, né? De, por exemplo, não ser, Sim. desde 7 anos sem edital na cidade, mas a gente conseguiu fazer esse filme a partir creio, da Audi Blanc, é isso? Não, a gente não fez com Foi antes, nenhum foi edital. pré-Audi Blanc. Entendi. É pré-Audi Blanc. E você falou também sobre a liberdade, né, ali que a gente teve, e isso era muito importante para a gente, enquanto diretoras e roteiristas, que a gente fizesse a montagem também, porque era o que a gente realmente tinha tesão, assim, em fazer, queria seguir carreira e segue, de uma certa forma, assim, carreira, fazendo montagem. E o Objetos abriu muitas portas nesse sentido para a gente, porque, enfim, como a gente escreveu o filme, a gente teve essa liberdade, assim, essa autonomia bem grande, assim, de montar o filme e experimentar realmente várias coisas ali que a gente tinha vontade. Maravilha, Júlia, maravilha. Muito obrigado pela tua contribuição, tá? E parabéns pelo filme. Infelizmente a gente vai ter que dar seguimento, né? Porque temos que conversar com todo mundo e já, ó, o horário bate, eu já tive essa experiência e sei como é. Mas então vamos seguir, tá? Vamos continuar conversando agora com o Pedro Henrique, né? Do filme A Raiz de Um, que é uma animação. Pedro, fala um pouco para a gente desse teu processo, tá? De como foi fazer essa animação e as questões. Eu tenho algumas perguntas também para te fazer, e é isso, vamos conversando.
Você está me escutando? Não. Alô? Alô. Estamos te escutando, Pedro. Ok, perdão, foi problema com o microfone. Assim, o processo desse filme foi bem diferente do que eu estava esperando. Acho que a primeira dificuldade que a gente encontrou foi que o grupo inicial que se formou para fazer esse filme queria fazer uma animação, porque se iniciou numa cadeira de animação na faculdade, só que ninguém sabia desenhar. Então, todo mundo começou a pensar como fazer uma animação sem desenhar. Então, a gente encontrou uma pessoa que sabia desenhar, que topava participar, só que a gente não podia deixar só ela animando. Então, a gente teve que montar uma dinâmica de produção diferente, em que ela fazia os keyframes e a gente tentava animar por cima das bases e tal. Então, assim, foi um processo bem, literalmente, de aprendizagem, em que todo mundo tentou se adaptar para produzir. E, assim, esse filme, a gente teve alguns encontros, todo mundo da equipe teve alguns encontros para fazer presencialmente, mas foram bem poucos. Todo o resto do filme foi já em período de pandemia. Então, esse filme foi todo feito através de chamadas de vídeo, que nem essa que a gente está fazendo agora, que a gente ficava conversando e animando e discutindo como é que estava. Então, foi um processo bem marcado pelo tempo que ele acontece, que é esse tempo de pandemia em que a gente não pôde se ver. E eu acho que isso, assim, ser uma animação foi uma questão que ajudou bastante a facilitar nessa produção, porque a gente pôde ir, cada um na sua casa, ir animando e conversando, e se fosse um live action, realmente ia ser difícil para lidar com isso tudo sem nenhum orçamento. O orçamento desse filme foi zero, só ajudas e amizade. E todo mundo que topou participar ajudou um pouquinho com o que podia. E eu acho que de processo foi isso. A ideia foi minha, a ideia do roteiro e o próprio roteiro. E eu que fui trazendo para o pessoal essas ideias, eles foram aceitando e dando feedback do que eles podiam contribuir. E foi bem sobre também o que estava por vir, assim, né? Esse sentimento de solidão e afastamento geral. Então acabou que esse filme foi tanto que o começo do filme, do começo para o final, o filme ele vai ficando mais pesado nesse tema, e foi basicamente o que a gente passou durante a pandemia. Assim, a gente no começo estava se encontrando para fazer ele, então estava até no clima mais leve, e lá para o final, na finalização, a gente já estava um tempinho sem se ver. Então o filme foi carregando também isso que a gente estava passando. Maravilha, maravilha, Pedro. Eu acho que é isso. A gente tem várias animações dentro da mostra, dentro desse recorte específico. O Arraiz de Um é a única animação, mas eu acho que é um filme que ele acaba trabalhando esse tema de uma certa melancolia, né, um certo distanciamento dentro das relações, a distância de si, a distância do outro. E eu acho que alguns sentimentos que a gente acaba experienciando durante o filme, assistindo o filme, eu acho que se relacionam com sentimentos que a gente também sentiu durante esses últimos anos, né? A gente acabou infelizmente, visitando lugares dentro dos nossos sentimentos que a gente talvez não queria ter visitado, né? E eu acho que ele acaba falando de uma certa frustração, o filme, eu achei o filme extremamente niilista, né, assim, tipo, um filme um pouco desesperançoso, né, construindo um pouco esse sentimento e essa sensação, porque dentro dessa banalidade cotidiana melancólica, né, daquelas pequenas representações ali daqueles personagens dentro da animação, até esses encontros eles são esvaziados, né, eles são distantes, eles não têm uma comunicação de fato, e aí pensando também sobre
de que maneira essa animação representa isso, eu senti uma proposta sobre uma incompletude do ser, né? E que se mostra, inclusive, em termos materiais e físicos, né? Porque o personagem aparece e faltam pedaços, às vezes, né? Faltam partes do corpo desse personagem, né? E aí, claro, a gente ficou pensando sobre isso e discutindo essas questões de que isso é uma representação do que falta para a gente agora, né? Através dessas pequenas metáforas, uma ideia de incompletude, de que nesse momento falta algo e faltam muitas coisas, talvez, né? Então, eu acho que é um filme muito existencial, né? E que traz tantos elementos dessa ficção científica, quanto alguns momentos de terror, né? Um terror existencial, digamos assim. Isso. Eu tenho tempo para comentar o que tu falou? É bem isso, assim, o que tu falou. E o engraçado sobre esse niilismo, dessa falta de esperança, é que esse filme, as metáforas dele são muito formadas por experiências minhas. Então, todo o ambiente escolar, toda a matemática que eu trago nele, até no título, são coisas pessoais minhas, da minha mãe ser professora de matemática, de toda a experiência minha na escola. Então, assim, eu trago isso muito no filme, e eu acho que eu estava desesperançoso quando eu fiz ele. Eu estava com essa sensação e esse sentimento, então isso foi para o filme. Só que quando eu... Porque o processo da música do filme, que é uma parte que eu gosto bastante desse filme, e eu falo isso não me elogiando, mas elogiando a pessoa que fez, porque foi um processo bem independente. A gente fez o filme e a gente queria que esse filme, como ele traz muito vazio, muito vazio em cenários que normalmente não tem, em cores e tudo mais, a gente queria que a música fosse muito presente. Então, esse processo foi bem independente, assim, de trazer uma pessoa para ler o filme e entender o que ele queria dizer com aquele filme. E, assim, o final dele, para mim, que é bem abstrato, aquele olho abrindo, eu não tinha ainda definido muito bem qual era o sentimento que ele carregava para mim, só que com a música eu acho que ele é o fiozinho de esperança que eu tenho, de que o personagem ele encontrou alguma resposta para ele. Que eu que escrevi o filme não sei, eu não perguntei ao personagem o que é que ele achou de resposta, mas me dá esse fiozinho de esperança de que ele encontrou o que é que ele está sentindo e o que é que faltava nele. Então isso foi um pedaço que a música trouxe para mim como leitura. Mesmo eu sendo o diretor do filme, a música me mostrou uma leitura que eu não tinha tido. E conversa muito com isso que tu falou, dessa desesperança, com essa incompletude, que é o que o filme mais passa, assim, pelo menos para mim. É o quanto o personagem se sente incompleto dentro da realidade dele e o quanto a gente, fazendo o filme, estava se sentindo incompleto e incapaz de fazer algumas coisas pela realidade que a gente vivia. Então, acho que conversa bem com isso mesmo. Maravilha, Pedro. Obrigado, tá? Obrigado pelas tuas considerações. Vamos conversar agora um pouquinho com a Lux, né? E sobre o filme Futuros Amantes, né? E todo esse processo. Lux, vamos te escutar primeiro, né? Como foi esse processo para ti, enquanto atriz presente nesse filme, né? Como é que foi fazer esse filme? Da onde surgiu também essa ideia dessa representação desses corpos através de uma ideia de ficção científica e essa questão da hibernação, que eu acho que está muito presente no filme, ou seja, a hibernação que, consequentemente, traz uma ideia de preservação do corpo, extensão da vida, né? Então, vamos te escutar um pouquinho, e aí, a partir disso, a gente segue conversando, tá? Eu acho que também esse filme, ele começou a crescer muito, sim, esse filme ele começou muito, acho que nesse encontro também de afeto e de necessidade de afeto, né, porque estando nesse lugar que a gente estava, né, que a gente ainda está, eu acho que essa também, dentro dessa questão da distopia, né, o afeto foi muito o que ligou o processo desse trabalho, né, tanto o processo em que eu conheci a própria Jéssica, né, que ela é
namorada de uma grande amiga minha, e ela, quando o momento em que eu conheci ela já foi um grande momento, né? E eu acho que esse é o terceiro trabalho, se eu não me engano, também que eu faço com Jéssica, e também os outros trabalhos a gente também já trazia essa linguagem de uma certa forma, né? O primeiro, ela também estava fazendo uma questão de edição, num outro trabalho também né, realidade fantástica, também pensando nesse outro lugar, e um outro clipe falando sobre amor. Então, o afeto, ele também sempre tá rodeando assim o que a gente quer trabalhar, e tanto nessa nossa relação quanto com ela nessa construção com a outra parte, com toda a equipe, né? E aí, pensando também nessa necessidade, depois dessa pandemia, nesse processo de clausura, de se fechar, que também eu acho... E eu gostei desse paralelo também que você trouxe, dessa questão da preservação do corpo dentro da hibernação, né? Porque também é uma camada boa para a gente pensar, porque além dessa preservação quase obrigatória, que a gente precisa ter, né, que o filme também coloca isso nesse lugar, sobre essa obrigatoriedade da gente precisar se preservar, precisar parar, né, que também foi o que aconteceu, né, durante aquele processo pandêmico mais intenso, né, de 2020, 2021, em que a gente realmente teve que se afastar, não se tocar, ficar apartado, né, e aí a gente traz esse encontro nesse momento que a gente já pode, né, que diferente de outras produções, né, que fizeram essa questão, essa produção afastada, a gente conseguiu, né, mas aí também por outras necessidades, né, a gente conseguiu também trazer esse encontro presencial do corpo, que também foi muito difícil, né, muito teste, ainda um momento de muita insegurança, então... E aí eu acho que o filme traz muito esse lugar dessa necessidade, desse encontro, de se falar do afeto no meio dessa distopia, né? Porque aí é o afeto que eu acho que também que é o que narra, né, o fio todo desse filme, porque é o encontro, que nem você falou, desses dois corpos, que na verdade podem parecer... O corpo do Boris, talvez, eu estava até pensando, ele possa até parecer esse corpo que representa essa solitude da nossa sociedade, do corpo hegemônico, mas ao mesmo tempo ele também é um corpo distópico, porque ele, na verdade, ele é uma inteligência artificial, ele não é um ser humano de verdade, né? E um corpo de uma travesti preta que, por si só, dentro tanto nessa nossa sociedade atual, que aí, né, a gente já faz esse paralelo atual para esse outro lugar, então também é um corpo distópico naquele lugar, mas ali esses corpos se encontram, né? Eu acho que é isso, né? Essa necessidade desse encontro, de se falar dessa resistência que a gente precisa ter nessa espera, e nessa preservação, de como é esse corpo que a gente preserva, quem são os corpos que estão se preservando, como a gente vai se cuidar, como a gente vai voltar a interagir, e nessa construção dessa linha de afeto, né, que é como foi para esse corpo estar nesse lugar apartado por tanto tempo, e que, bum, tem um outro ser na minha frente. Como que eu me relaciono com esse ser? Mas esse ser é real? E aí a gente já fica nessa coisa, né, de ai, posso, não posso, será? E aí nessa ilusão de voltar a se permitir, né? E ir para esses outros lugares. Eu acho que, não sei de tudo que eu falei, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? O que eu senti, o que eu acredito também que a Jéssica trouxe pra gente, a produção e tudo, né? Todos esses encontros. Não, mas maravilha, maravilha, porque várias coisas que você acabou colocando, né, elas, claro, passaram pela nossa cabeça. Eu acho que são questões que o filme levanta e suscita, e que são questões muito interessantes. Eu pensei muito sobre essa ideia
desse distanciamento desses corpos, por mais que aquele corpo, o primeiro corpo seja, o seu corpo é um corpo material e o outro corpo é um corpo virtual, mas existe um distanciamento dessas relações justamente por conta dessa impossibilidade desses corpos estarem juntos, né? Isso me fez pensar tanto nessa questão de uma forma que uma relação que se completa a partir dessa conexão entre virtual e corpóreo, e também uma ideia de que maneira essa virtualidade ela também completa esses corpos, né? Porque é super interessante quando aquela inteligência artificial também ela se materializa ali e aquela relação se torna possível, né? Depois de um distanciamento e um processo de espera, né? E esse processo de espera eu acho que a gente pode utilizar como uma metáfora e uma analogia de muitas coisas, né? Sobre tipo assim, quando será possível que de fato esses corpos possam se relacionar, né? E eu acho que isso é uma coisa que está muito presente no filme e que eu né? E o pessoal da curadoria sempre trouxe dentro das nossas discussões a respeito do Futuros Amantes, né? Essa ideia de materialidade, distância. Então, muito interessante tudo isso que você falou, porque acaba complementando também coisas que a gente tinha levantado, né? Uhum. Fala um pouco Não, mais para a gente. Desculpa, fala um pouco mais sobre isso, sobre esse processo de o que você acha sobre essa impossibilidade desses corpos estarem juntos, e também fala um pouco sobre esse processo, porque eu acho que esse filme ele é da Casa das Artes das Laranjeiras, né? Eu acho que isso também é interessante, porque a gente recebe bastante filmes, né? Ano passado também a gente recebeu muitos filmes da Cal, então bem bacana isso. Uhum. Eu gostei muito, até porque você até aprofundou esse lugar que eu acho que até porque para mim eu acho que eu estava sentindo isso, mas eu ainda não tinha nem colocado isso em palavras, né? Sobre essa transliteração, essa locação essa impossibilidade literalmente daqueles corpos, dessa espera, né? De quando, né? Nesse lugar dessas duas figuras, né? Eu acho que é muito isso. É muito isso, porque essa espera traz todo esse pensamento sobre a nossa realidade que a gente está agora. Então, em quanto tempo, né? Porque tudo ali é sobre, além de ser sobre o futuro, também é sobre agora. Então, em quanto tempo a gente acha que a gente precisa esperar para ficar de um jeito apocalíptico? Ou até em quanto tempo a gente acha, né, que o afeto ele pode florescer de verdade? Até o afeto em que a gente pode pensar impossível, tanto quanto um afeto entre uma pessoa cisgênera quanto uma pessoa trans, ou até o afeto de uma pessoa de carne e osso por uma pessoa, né, assim, nesse processo não biológica, uma pessoa virtual, e até esse lugar de até que ponto a virtualidade tem essa importância e essa materialidade na nossa vida, né? Porque aí também eu acho que o Boris, ele fica muito também nesse lugar de como a internet também é uma personificação, a virtualidade, ela se personifica e ela tem essa importância pra gente, né? E aí... Pois é, eu também conheci, eu sou formada pela Cal, não tinha nem, acho que eu não tinha nem comentado isso, e a Jéssica também estava fazendo esse processo de graduação dela, né, em direção, né, se eu não me engano, ali pela Cal, e esse filme também foi uma parte desse processo ali em que a música do Chico, né, que ela estava ouvindo Futuros Amantes, e aí também trouxe essa música também fala sobre isso, sobre esse esperar, né? Não se afobe, não que nada para já, né? A gente não precisa, né? Porque também traz esse lugar da gente desacelerar, né? Eu acho que o filme também fala sobre isso, porque eu acho que a Lorna cai muito nesse lugar que a gente está hoje em dia, né, de precisar desacelerar, só que infelizmente ela no filme ela não consegue, mas
essa virtualidade de uma forma benéfica, né? Porque ali eu acho que também a gente traz um paralelo dessa virtualidade sendo usada em prol da gente, né? Porque o que a gente tem hoje em dia, né, essa virtualidade, né, fazendo com que a gente se esvaia, né? Aí as redes de comunicação, não sei nem se eu posso citar, são aí vendidas e a gente sabe que isso pode acontecer. Né? Então, essa virtualidade, nesse lugar em auxílio com a gente, sendo materializada e trazendo de volta para ela essa esperança dessa espera, né? Porque hoje em dia a gente não pode desacelerar dentro desse ritmo de produção que a gente tem. Então, acho que também essa espera, que nem você falou, ela traz realmente muita coisa, né? A espera desses corpos pelo toque, à espera desses corpos pela possibilidade de, seja lá o que, à espera desses corpos para realmente só esperar, da gente realmente voltar a conseguir ter tempo, né? Tanto que eu acho que é a potencialidade máxima, que até o que eu lembro, que é a sensação que a Jéssica queria que a gente trouxesse ali no set, é que essa presencialidade que a Lorna quer ter, que ela precisa ter nesse um dia dela, né? Então esse um dia dela eu acho que seria aquele um dia que ao mesmo tempo em que ela quer fazer tudo ao máximo e ela faz, mas ela quer tentar passar devagar, né? Porque esse um dia ela precisa viver. E se a gente viver com pressa, a gente não vive de forma alguma. Lux, muito obrigado, tá, pela partilha, né? Infelizmente a gente vai ter que seguir, né? Eu passaria o dia todo conversando aqui com vocês, mas temos essa questão do tempo. Muito obrigado, valeu demais. Vamos seguir, tá? Conversando agora com o Gabriel, né? Que é o diretor do Além da Jornada. Gabriel, conta para a gente um pouco desse processo de produção do filme. Eu acho que eu entendi através da tua fala inicial que talvez esse seja o seu filme menos experimental, pelo menos essa foi a minha impressão no seu discurso. Fala para a gente um pouco mais, que eu tenho algumas questões também para a gente ir conversando sobre o filme. Pois é, boa noite aí de novo. Não, assim, a questão da ideia, né, primordial, assim, são duas questões, né? Ele parte de um conto, né, que eu escrevi, e o conto é inspirado numa ida ao centro da cidade, né, que é aquele caos e várias temporalidades convivendo. Só que aí esse centro, eu tive que entrar num prédio, né, para fazer uma entrega, que nem o rapaz lá do filme. E acabou que tudo mofado, tudo muito, assim, carregado, né? Tinha muita vida e muita morte ao mesmo tempo, assim, um negócio meio... E a partir daí eu me lembrei de uma frase do Borges, o argentino lá, o escritor, que ele fala que o mistério ele é sempre mais interessante e mais estimulante do que a solução do próprio mistério, né? E dentro disso aí eu tentei fazer esse conto, né? Tentando trabalhar que o mistério fosse o que pulsasse o filme, né? Pulsasse no conto, né? Na verdade. E aí, para a adaptação disso aí, teve essa questão, né? Complicada de ter que levantar grana, procurar uma galera que topasse, né? E aí, nesse processo, eu até gostei de ouvir a Júlia falando, porque o cinema, eu acho que é uma das artes que menos tem esse engajamento de levantar fundos, assim, de uma forma que não seja dentro do esquema de edital e de financiamento de apoio, essas coisas, né? Meio mais na garra mesmo, tentando levantar dinheiro diretamente, né? Assim. E aí eu vendi um carro
e botei a grana no carro, já para estimular que, a partir disso aí, a galera se instigasse para, sei lá, vamos, de alguma forma, fosse uma semente, né? E aí tem toda essa troca com o diretor, com todos vocês conhecem bem melhor do que eu, toda essa questão aí. E aí, nessa troca, eu tive que perder um pouco dessa questão de experimentar, né? Mas foi assim, dentro do que você coloca como o montante e o que saiu, assim, eles valorizaram a questão financeira, né? E é isso, assim, é mais essa... aí, sim, dentro do filme, né, o processo do filme, toda aquela questão mais formal e tal, aí a gente tem dois alvos, né, que é, tipo, trabalhar a estética da forma mais absurda possível, inovativa, sei lá, sair do comum, e a questão social, né, também ao mesmo tempo, sempre lado a lado, que até foi uma coisa do outro diretor que me... Assim, a gente começa por causa disso, né? A gente mora em cidades grandes do Brasil, que tem toda esse caos, né? Toda hora, todo tempo, e Fortaleza, recordes e recordes de treta, de morte, de violência, de tudo. Aí, naturalmente, você estimula essa questão social, né? Para trabalhar com a arte. Mas aí você ali meio que se perde, às vezes, por causa as próprias possibilidades do cinema, né? Que dentro da montagem, da edição, que pode te levar caminhos infinitos. Ele sempre puxou para isso aí. Por isso que o filme tem esses dois lados, né? A gente tenta pegar essa questão social mais urgente e a estética, que é a partir da montagem, da maquiagem, da atuação, de tudo. Legal, Gabriel, legal. Você perdeu o carro, mas ganhou um filme, né? Ainda vou recuperar esse carro. Vai sim. Não, então, muito legal as suas colocações também. Eu tinha visto nos créditos do filme, né, que o filme tinha surgido a partir de um conto homônimo, né, que eu creio que tenha sido escrito por você também. Eu não conheço o conto, né, a gente até queria ter acesso a esse material. Porque o filme, você falou em Borges, e eu também tinha pensado em Borges, assim como eu tinha pensado em Bartleby, do Escrivão Fantasma, de alguma forma, do Herman Melville, porque eu acho que o seu filme tem essa coisa dessa presença dos corpos e aquele personagem que está ali no centro e que ele tem que entregar uma coisa e tal, eu sinto sempre esses corpos cansados ali, né? E esse cansaço, então, ele é coletivo, né? É um cansaço que está presente em todos aqueles personagens, né? Todo mundo está cansado, e não é um cansado caricato, é um cansado meio existencial mesmo, e eu acho que isso leva o filme também para um olhar que eu senti muito, e aí, mais uma vez, essas relações são minhas, a partir eu senti o filme muito lynchiano, sabe, assim, tem momentos, assim, bem... de que o filme causa estranheza, mas é uma estranheza muito positiva, né? De um certo desconforto dentro da cena, né? Dentro da forma com que esses personagens se relacionam, como eles se colocam em cena e como essa mise-en-scène trabalha tudo isso. Eu percebi também que o filme, acho que tem uma galera da Marrevolto, né? Dentro da produção do filme e tal, e eu já vi muitos filmes da galera. Isso é muito, muito interessante, porque eu acho que acaba também construindo uma ideia de uma manutenção do fazer, né? Tem sempre essa galera filmando e em diferentes perspectivas, e aí eu não sei qual é a sua relação direta com eles, mas muito interessante essa conexão, né? E eu senti isso, né? Do Escrivão Fantasma, né? Esse descontentamento corporativo, né? De que maneira esses corpos eles lidam com essa vida
pós-moderna, e eu acho que as camadas oníricas do filme, elas trazem esse aspecto que borgiano, que você falou sobre a ideia do mistério, né? E de que forma esses dois elementos que aparentemente podem ser distantes, eu acho que eles estão muito bem intrincados e conectados ao filme, né? Então eu fiz essa provocação sobre o lance do experimental, mas na verdade é porque eu acho que o filme ele é bem narrativo, né? Ele tem uma decupagem que é clássica, mas ao mesmo tempo ele é muito ousado nessa forma e nessa representação, né? Desses personagens e a forma com que essa narrativa é conduzida. Então eu achei também o filme muito, muito bacana, muito interessante. Máximo. Não, essa questão do Lynch, né? Principalmente vou focar porque a galera lá que eu tenho mais contato em Fortaleza, eles têm muita influência, assim, né? Muito forte, né? E eu tentei não estimular isso, né? Porque se eu estimulasse, ia ficar... Eu não falei em nenhum momento o nome David Lynch nessa produção. Nada contra, assim, mas eu até entendi que eu vi, acho que eu já vi tudo dele, menos a série, né? E o último filme que eu vi dele foi agora, há algumas semanas, foi o Veludo Azul. Aí eu entendi por que ele chama logo essa atenção, por causa das questões da iluminação, né? Ela é muito parecida, assim, eu fiquei... Agora eu entendi, porque... Mas eu curto, é um cara que explora camadas e camadas, e você vai embora, assim, você se sente no meio da tela, assim, preso, e vai saindo e voltando, assim, E ainda mais quando ele trabalha, eu acho que para mim é o que trabalha melhor essa questão do fazer o cinema, né? Com o último filme dele lá, o Inland Empire. Mas é isso, eles têm muito essa influência, por isso que eu até tomei um susto quando ficou muito na cara, assim, essa questão do Lynch, né? Acho que é por aí, assim, eu não tenho... Se tiver mais alguma pergunta assim, mais específica... Não, maravilha, maravilha. Valeu pelos comentários. Eu acho que é isso, né? Todos os filmes vão suscitando pequenas provocações, questões e as relações... Licença, eu gostei de ouvir que é uma narrativa, porque foi uma das coisas mais difíceis de escutar. Nesse aspecto aí você foi único, assim, porque parece que não tem, né? E tá bem claro, assim, um negócio sequencial. Não, eu acho que sim, em termos de forma, eu acho que é isso, né? Não são imagens desconexas, né? Existe uma forma cinematográfica, uma proposta de forma cinematográfica para mim. Clara, eu acho que é isso também, as relações que o espectador vai fazer sempre está fora do nosso controle, né? A gente não tem como aprisionar o filme nesse lugar que ele é só nosso, as leituras dos outros estão aí, né? O filho segue, né? E aí é isso. Obrigado, Gabriel, pelos seus comentários. Vamos conversar agora com a Sara, né, a diretora do filme Êxodos. E aí? Tô ouvindo. Tu queres falar sobre o teu processo? Eu tenho alguns comentários sobre o teu filme. Eu acho que talvez ele seja também um dos filmes mais radicais e experimentais de toda a mostra. Isso me interessa particularmente, porque eu acho que ele amplia as nossas visões sobre as possibilidades do cinema e o que é possível fazer, né, sem essas determinações de cinema é só isso, cinema é aquilo e tal. Eu acho que tem uma forte relação com as artes visuais, né, a tua proposta. E eu fiz várias conexões e reflexões sobre o corpo também a partir do teu filme, da maneira com que esse corpo é colocado, quais são os limites desse corpo, um corpo que, contrastado com aquele espaço, parece que é um corpo que não pertence àquele lugar, né, naquele momento. Então, eu acho que tem questões sobre... mais uma vez, eu acho que também é um filme que tem essa relação com essa ideia de território, né? E que lugares são esses que esses corpos ocupam. Essas são questões que, de alguma forma, são um filão condutor para mim dessa relação entre todos os filmes, né?
E aí, também queria escutar e entender de ti qual foi essa relação. Fala um pouco sobre o teu processo de produção, né? Como é que ele surgiu, né? E tem coisas específicas que eu vou comentar um pouco mais na frente sobre até alguns comentários que tem dentro do filme, mas é isso. Quando esse território ultrapassa esses limites sobre os corpos, né? E quais são os pontos de interseção entre o território e o corpo, né? E de que forma isso está relacionado dentro do teu filme. Sim. Então, vou começar, acho que pelo nome, que foi uma coisa que muitas vezes nos processos o nome vem no final, né? E nesse caso o nome veio antes. Então, para mim foi algo curioso, assim, porque às vezes é uma missão, né? Tem um material e aí você fica, como é que eu vou definir? E aí o Êxodos veio porque na pandemia, já não... Foram muitas temporadas, né, da pandemia, mas já na fase assim, do ano passado, eu comecei a tomar um medicamento, um remédio psiquiátrico, que o nome dele, a fábrica, né, que a farmacêutica, deu o nome de Êxodos, que a substância é escitalopram, mas aí quando eu fui pesquisar para comprar o remédio, esse nome me chamou muita atenção. E tinha alguns outros também bem curiosos, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, que o do significado de êxodos, né, de fuga, de toda essa história ligada do êxodo do povo do Egito procurando a Terra Prometida, do êxodo contemporâneo que está acontecendo, né, das migrações e emigrações e guerra, enfim. Então, isso mexeu muito comigo porque eu estava com essa sensação de querer fugir e trancada dentro de casa, e para onde fugir, e com essa coisa também de fugir de si mesmo, né, da gente estar preso para além dos territórios do nosso próprio corpo, né? A gente até hoje não existe tecnologia para a gente sair do nosso corpo, né? Pelo menos em teoria. Então eu fiquei viajando nisso, tipo, nossa, então eu vou tomar um remédio que é para eu fugir de mim, né? Assim, levando para um lugar até poético também, porque era algo que também me deprimia, estar deprimida e me deprimia ter que tomar um remédio para a depressão. Então, tinha toda uma dinâmica ali para lidar com aquilo. E aí me veio esse desejo de fazer esse filme, ainda não sabia o que seria. E aí eu tive o convite do Festival Novas Frequências, que é um festival que estava acontecendo metade online e uma parte presencial. E aí eles me vieram com um tema, e o tema era, se eu não me engano, A Futuro Agora. Era uma pergunta, A Futuro Agora. E aí eu falei, nossa, que viagem, porque eu estava já pensando nisso, né? Dessa coisa de para onde ir, para onde fugir. E eu tinha lançado no ano anterior um álbum que chama Futuro, um álbum musical e um filme junto, que falava muito dessas questões também. E ele estava sendo feito antes da pandemia, porque, enfim, acho que a pandemia só acentuou várias coisas que a gente já estava sentindo, né? Como acho que a Lux colocou, outros colocaram, dessa sensação apocalíptica, essa falta de afeto, essa falta de encontro com o outro, né? Enfim, já eram questões que mexiam muito comigo, e aí foi, assim, um estopim de muita coisa. E aí uma das paisagens que tem no filme, que é tipo quase um monumento à ruína, né? Um cenário muito distópico que tem aqui num bairro próximo de onde eu moro, na cidade de Contagem. Eu passava por aquilo e sempre ficava pensando, tipo, o que é isso? O que é esse lugar de umas escadas que vão para o céu e não leva a lugar nenhum, e abandonado? Eu sempre achava aquele lugar muito curioso e fiquei me imaginando. Eu tive uns sonhos, eu tenho uma relação forte com sonho, com pesadelo, bem surreal, assim. E eu fiquei tendo sonhos que eu subia umas escadas e eu não chegava nunca em lugar nenhum. E aí eu lembrei dessa paisagem. Eu falei, nossa, aquele lugar que tem, né, nesse bairro próximo, com esse lugar que você sobe e meio que não chega em lugar nenhum. E aí foi me vindo várias ideias, assim, de construir esse filme, sem essa narrativa clássica, o negócio você falou, sendo uma coisa experimental, acho que bebendo de videopoesia, de videoarte, de várias referências que eu tenho, né, também dessa formação em artes visuais. E aí fiquei viajando como se fosse um momento distópico que tem a ver com o filme da Lux, eu acho, dessa hibernação, né? Que era como se eu ficasse hibernando dentro de um container, como se fosse aqueles materiais radioativos. Eu estava lá guardada e se passaram, enfim,
um tempo indeterminado, décadas, não sei, tipo, como se fosse um resto humano, né, radioativo, um resto de algo que foi. Até no texto eu falo do filme que a minha sobrevivência é uma prova que o passado existiu, que para mim fala de muito que a gente vive, né, de uma negação do passado, dessa reconstrução da realidade, principalmente na política brasileira, né, o tempo inteiro, isso não aconteceu, ditadura não foi assim, a doença não é tudo isso. Então eu estava também pairando sobre esses pensamentos, mas eu não queria que fosse tão cru, né? Que fosse eu ficar falando do que eu já estava vivendo. Queria diluir isso de uma forma poética, né? Que a pessoa ela pensasse nisso indiretamente, né? Aquela coisa que você falou, a gente tem o filho e aí o filho caminha com as próprias pernas e as pessoas vão, né, entendendo o que toca, o que sensibiliza elas, né? Segundo a vivência delas. E aí a coisa de acordar num determinado momento, como se eu saísse dessa hibernação, né, dentro desse container químico, e a realidade é pior do que eu estava antes. Tipo, eu não fui guardada para a posteridade, né? É mais distópica do que quando eu fiquei guardada. Tipo aquela coisa meio Matrix, assim, quando ele sai daquela gosma. Inclusive, no filme foi a parte mais engraçada, que foi cozinhar fécula de batata em vários panelões gigantes de caldo, para poder fazer uma coisa gosmenta com anilina azul, para fazer uma ceninha, só que eu saía daquela meleca, assim, e para ficar aquele cabelo igual polvo, né, tudo melecado, assim, meio, tipo, tá guardado numa coisa muito química. E Contagem, que é a minha cidade, é uma cidade super conhecida por ter um parque industrial, por ser super... Várias pessoas já morreram por causa de problema respiratório, enfim, é super podre nesse sentido a história. Inclusive, a primeira revolução trabalhista, digamos assim, em teoria foi feita em Contagem, tem um histórico em relação à luta trabalhista também, enfim. Mas eu queria, de alguma maneira, eu fui tentando trazer tudo isso com a minha subjetividade, né? Aqui, como a gente está falando dos bastidores, eu estou contando para você, mas claro que a pessoa vê o filme, ela provavelmente nem imagina tudo isso, né? Aqui eu acho que esse momento da gente botar esses detalhes. Mas aí foi resumindo, foi um pouco disso, assim, de uma coisa meio ciborgue, meio ser humano deixado para trás, algo que, né, chega no futuro. Também era uma crítica, de certa forma, que ainda existe, né, muito forte, que é a arquitetura modernista, né, desses lugares que é difícil chegar e aí é tudo muito longe, parece que não é construído para ser humano, né? Tipo assim, essa lógica que veio, só que ainda persiste, né? Mesmo tendo várias críticas, né? Mesmo a gente, entre aspas, vendo que não deu certo, pelo menos ao meu ver, também tinha esse lugar de falar disso, assim, dessas construções que não são viscerais, igual eu falo no filme, né? De tudo se transformar em algo decadente mesmo, né? Em algo que não é visceral, né? Que não tem vida, assim, é asséptico, é árido. E aí eu estou falando isso por conta desse corpo do futuro, né? Que é o tema da nossa mostra, né, do nosso recorte, que é o que mais me moveu, pensar isso, o que era o meu corpo nesse momento de pandemia, o que poderia vir, como que esses químicos estavam alterando a minha percepção, né? Como que um remédio também, de certa forma, pode ser um veneno, como que é algo que, para você sobreviver, vai também te desensibilizar, né, para a realidade. Então, isso eram coisas também que estavam passando muito na minha cabeça. Enfim, várias questões. Eu não quero falar demais, porque eu sei que ainda tem muita gente para falar, mas eu acho que as principais coisas, para mim, foram essas que eu estou citando, assim, que eu estou apontando. Sara, muito legal as suas experiências e ouvir coisas e detalhes que são, tipo assim, a fécula de batata, por exemplo, que é uma coisa que a gente jamais, são camadas que jamais a gente vai imaginar vendo o filme, mas essas curiosidades também eu acho que elas complementam muito, né, essa experiência daqui da gente, dessas trocas, né, essa possibilidade de a gente ouvir coisas que também não estão lá no filme, né, e eu acho que me chamou muita atenção quando você falou essa ideia do monumento à ruína. Aquele lugar era algo que eu ia comentar, porque é um lugar muito cinematográfico, né? É um lugar sensacional, uma ruína abandonada no meio de um, não sei, um parque, uma floresta, algo do tipo, e parece que aquilo, quando a gente vê, parece que aquilo não pertence àquele lugar, né? E aí, de alguma forma, quando você coloca o seu corpo ali naquele lugar, parece que esse corpo também não pertence a esse território, né? E aí por isso que a gente fez essa relação, né, desse não pertencimento e de que forma isso se relaciona, e também uma ideia que aquele monumento, né,
que é uma ruína me suscita, é uma ideia da ruína do progresso, né? Tipo, se esse corpo ele desperta naquele lugar, parece que é tipo assim, estamos agora num lugar que tipo falhamos e isso é muito interessante assim de pensar a partir daquelas imagens, daquelas construções que você propõe e também que lugares são esses que esse corpo pode ocupar, né? Fiquei pensando muito nisso a partir do momento que esse corpo sai daquele latão, né, com a água que eu não sabia que era toda essa meleca toda, mas muito legal te escutar. Então, muito obrigado pela tua partilha, tá? Pela tua contribuição. E vamos seguir agora com o Henrique, né? O Henrique Arruda, dos Últimos Românticos do Mundo. Henrique, tu queres fazer um comentário geral sobre o teu processo de produção e a partir daí a gente vai conversando? Pode ser? Pode ser, tá de boas. O Românticos, ele é um projeto muito pessoal para mim, porque ele é um filme que demorou muito tempo para fazer. Eu acho que eu meio que passei por todos esses processos que a galera foi falando aqui. Já fiz filme fazendo festa, vendendo bolsa, vendendo cupcake, vendendo, sei lá, a alma. E aí o Românticos, ele demorou 5 anos entre a ideia e passar no edital. E aí ele é o primeiro filme meu que é através de um edital e tal. E ele nasceu há muito tempo, assim, atrás, quando acho que a cor rosa, que sempre foi uma cor que eu amei muito, e é uma cor que eu tenho, tudo meu é rosa, assim, muito embora nada aqui nesse ambiente nem eu hoje esteja, mas eu amo muito rosa, e aí acho que essa cor sempre foi tão forte para mim, que em um momento da vida ela acabou com o universo, e ela se transformou numa nuvem que estava destruindo tudo. E aí eu acho que vem muito dessa conotação, assim, com a cor. E aí, junto com a cor, eu trago todas as referências minhas de uma criança bicha dos anos 90, que cresceu vendo Xuxa, Castelo Rá-Tim-Bum, Sandy Júnior, tá tudo isso dentro do filme, sem nenhuma vergonha de assumir. Acho que as referências do Romântico são Sessão da Tarde, a gente trabalhou com isso, assim, com Super Xuxa contra o Baixo Astral, era essa foto que eu tinha colada lá no nosso ambiente de trabalho, e acho que é disso que a gente bebe para criar esse mundo extremamente colorido, açucarado. Eu queria criar um filme que as pessoas, quando vissem, saíssem quase diabéticas, assim, que fosse uma coisa de quebrar completamente a sessão, assim, da gente tá vendo, e é muito isso, né, se a gente tá vendo sempre essa visão de futuro, porque obviamente está tudo tão ruim agora que é quase impossível pensar de uma forma positiva para frente. E aí a gente vê tudo isso muito refletido nas nossas formas de encarar o futuro. E o Românticos tem muito disso também, assim, ele também está num clima down, assim, mas dentro desse clima para baixo a gente bota essas bichas para fazer tudo, assim, no filme de felicidade, dublar, fazer lip sync, se montar e criar esse mundo cor-de-rosa para também pensar de uma forma muito açucarada pelo que vem pela frente. Então, acho que o Românticos ele vem muito dessa mistura toda. Maravilha, Henrique, maravilha. Eu gostei muito do filme. Eu já tinha visto o filme, na verdade, em outras oportunidades. É um filme que eu sei que circulou em vários outros festivais, eu tive a oportunidade de ver. E é um filme que, para mim, assim, além do óbvio dessa estética meio anos 80, né, que está muito presente, e essas cores, e o filme rosa com o que você falou, um figurino assim, glam em alguns momentos, isso chama muito a atenção, né, em termos dessa superficial, né, a pele do filme, digamos assim, mas eu acho que o filme traz algumas questões além disso que para mim são muito interessantes, que é a maneira com que esse filme constrói essa catarse emocional dos filmes, porque no final dos filmes é um filme no final das contas é um filme sobre amor, e é um filme muito muito bonito, né? É uma fábula LGBTQ e contada de uma forma muito muito sensível, muito bacana, e que de alguma forma também constrói uma ideia dessa
tentativa de eternizar o amor e de uma busca por eternidade e a eternidade também dessas relações e representações. E acho que, da mesma forma que, se a gente pensar que, sei lá, a Disney constrói essa ideia desse amor romântico padrão, esse filme ele acaba representando uma coisa no reverso, de uma forma muito bonita, muito sensível, muito visceral, e isso me chamou muito a atenção, né? E essa ideia dessa eternização das relações. Então, parabéns também, gostei muito do filme, né? Foi muito legal ver o filme na Fantascine, e acho que é isso, né? Claro que a direção de arte do filme é incrível, né? A fotografia do filme é incrível. Eu acho que os aspectos técnicos, assim, de uma forma geral, acho que é um filme muito maduro, muito bem realizado, mas me chamou muita atenção isso, essa catarse emocional que o filme é capaz de construir, e eu acho que às vezes é isso, os filmes, eles ficam nas boas intenções, e eu acho que seu filme vai além disso, né? Ele vai além também dessa ideia, dessa boa intenção, digamos assim. Então, é isso. Que massa, que massa. Acho que foi um processo muito especial para a gente, de fato, quando a gente fez, e a gente se envolveu muito com o processo, né? Assim, foi uma construção muito rica para todo mundo. Então, a arte se jogou, acho que vem muito, a galera, os atores, vem muito da sua conversa inicial, de projetar esse futuro Hollywood, desse cinema hollywoodiano, e a gente não tinha também dinheiro para nada, porque cinema, quanto mais dinheiro a gente tem, menos dinheiro a gente tem. Então, tudo que a gente queria fazer, quase nada deu certo, e aí começou a vir os planos B, e o peito dela são fogos dentro de um sutiã que é construído com negócio de galeto, o carro que era para voar não voou, quebrou, e aí, enfim, a gente teve que quebrar o carro do filme de verdade, porque a gente quebrou, não tinha dinheiro para consertar o carro, então, tipo, ele também vem desses lugares, assim, de, tipo, se adaptar muito porque não tinha grana. E aí acabou, tudo que aconteceu no filme acabou criando essa catarse emocional, assim. E por ser um projeto que mexe muito comigo, emocionalmente, eu acho que isso tudo está muito impresso, assim, no filme, né? Da forma que é feita, nas referências que ele vem e tudo mais. Então, acho que foi um processo muito massa e foi muito lindo construir, de verdade. E muito massa estar aqui com vocês. Gente, quero agradecer demais a cada um e cada uma de vocês. Assim, foi um processo muito bacana, muito legal poder escutar diferentes contextos de produção, né? E ao mesmo tempo filmes tão interessantes, tão provocativos, mostrando também que é possível trabalhar com ficção científica no Brasil. Eu acho que a gente não está devendo nada a Hollywood, gente. Eu acho que a gente trabalha tudo isso com muita inventividade, né? E eu acho que isso está na tela, né? Muito legal esse processo de partilha, de poder escutar vocês, esses processos, e quero muito agradecer a cada uma, e também ao pessoal da Fantascine. Espero reencontrar, né, vocês no ano que vem, tá? Deixo aí a palavra com a Carol para fazer um encerramento. Obrigadão, gente. Bem, a Fantascine agradece aos representantes pelas ótimas contribuições e também ao nosso curador, Jean Orsini, pela mediação e pelas reflexões. Nós também agradecemos a você que acompanhou por aqui essa conversa maravilhosa, e já deixamos o convite para acompanharem os outros 2 debates que temos disponíveis aqui no nosso site, da Mostra 1 e da Mostra 3, com mediação dos nossos outros 2 curadores, Ian Abé e Betânia Avelar. Saúde e amor para todos, e até a próxima. Até. Tchau, galera. Brigadão, valeu. Obrigada. Um prazer. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom Boa noite, festival. pessoal.